eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Calcular a pena, dosimetria da pena, por que crimes prevêem pena de tanto a tantos anos, quando que eu vou considerar a pena máxima, quando eu vou considerar a pena mínima, são dúvidas que todo mundo tem, ainda mais agora que tem muitos crimes aí sendo publicados, mais comuns infelizmente do nosso dia a dia. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, isso é muito importante para receber um alerta a cada novo vídeo e acompanha, tem muita coisa boa. Bom, eu fiz um checklist para explicar para vocês o que varia dentro de uma pena num crime que tem ali de tantos a tantos anos ou meses. Vocês precisam entender que ali na lei, quando ele falar pena, a gente chama no direito como pena cominada. Esse é o nome da pena, que é a margem que ele dá direto na letra da lei. Dentro dessa letra da lei, a gente avalia o caso a caso. E eu montei um checklist de circunstâncias que elas entram no cálculo da pena. Elas não são agravantes nem atenuantes. Essas situações são situações específicas que merecem um vídeo só sobre isso, que aumentam e diminuem a pena. Esse checklist aqui é de circunstâncias que vão entrar em avaliação na hora de definir qual é a pena base. Muitas vezes a pessoa é presa enquanto corre o processo. Então tem a definição da pena base, depois a segunda fase é determinar uma pena provisória e aí sim, depois que acabar o processo penal, aí tem-se a pena definitiva. Esse vídeo é só para explicar para vocês como se faz a conta da pena base. Vamos abrir aqui para vocês verem. Culpabilidade. Isso tudo tá no artigo, até anotei aqui para vocês, 59 do Código Penal. O que é culpabilidade para critério de definição da pena base? Culpado já é culpado por estar respondendo ali num processo. Quer dizer, vai ser produzido prova, mas é diferente da culpa do processo penal. A culpabilidade aqui, ela é proporcional à gravidade, principalmente quando tem mais de um agente no crime. Nota-se o quão culpado foi aquele agente no ato do crime, qual foi a gravidade da interferência dele em ação ou omissão. Antecedentes, considera-se antecedentes criminais mesmo, mas tem uma ressalva. Se você está respondendo um processo criminal e ainda não foi condenado, ou foi condenado e está em recurso, não pode se levar em conta. Só pode levar em conta como antecedente criminal aquelas condenações que transitaram em julgado, que significa que não cabe mais recurso nenhum, aquela decisão já virou definitiva. Conduta social. É meio que um lifestyle. É claro que não pode ser considerada condutas que o próprio juiz ou o delegado vai achar repreensível. Por exemplo, sei lá, a pessoa está desempregada, então a pena dela vai ser calculada errada? Não. Entra em conduta social aquelas condutas que sejam contrárias à lei. Se ele já cometeu algum tipo de ato que já foi chamado a atenção dele, ainda que não tenha tido um processo penal, se tem boletim de ocorrência, se no entorno da vida social dele, os familiares, os amigos, as pessoas que o conhecem, eles falam que o comportamento dele realmente é repreensível, isso tudo entra na avaliação. Por isso que eu falo que é caso a caso. Personalidade do agente. Aí aqui também parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. A frequência do comportamento, porque uma coisa é a conduta social, outra coisa é a personalidade do agente. Porque se é frequente, já faz parte dele. E aí o juiz faz um julgamento de valor, de caráter mesmo, porque isso pode entrar como um agravante. Motivos. É diferente do motivo do crime em si, e sim do motivo por trás disso. Por exemplo, um servidor público que ele é condenado à corrupção passiva já é para obter lucro, já é para ter uma vantagem ilícita com base na função dele. Isso não entra como circunstância, porque senão seria como mexer na pena duas vezes, porque já existe um crime específico do servidor público que recebe vantagem ilícita em dinheiro. Então seria aplicar de forma duplicada. Aqui nos motivos poderia entrar como, por exemplo, algo que não seja um fim em si mesmo, e sim um meio para um fim. Circunstâncias também, vai se analisar o local, o tempo de duração desse crime, se houve um preparo, ou seja, se não foi no impulso, num erro ali momentâneo, se a pessoa já estava mastigando toda aquela situação, tipo a Casa de Papel, que já tinha
todo um planejamento. Isso tudo entra no cálculo da pena. Consequências do crime. Aqui também não se considera um resultado próprio do crime. Por exemplo, homicídio. O homicídio necessariamente vincula a uma morte. No caso daqui, é quando o crime ele não necessariamente vincula a morte, mas acaba ocorrendo alguma outra coisa. Não seguido de morte, porque isso tem outros crimes que entram em questão. Mas seria como se tivesse cometido um crime na frente dos familiares, dos filhos pequenos. Isso tudo são consequências que vão se refletir em outras pessoas e com o tempo. Comportamento da vítima. Não que vítima nenhuma justifique um crime, tá, gente? Aqui, comportamento da vítima entra como, por exemplo, alguém que estava dirigindo sob alta velocidade e atropela um pedestre que estava atravessando a rua fora da faixa. Um erro não justifica o outro. Quem atropelou porque estava em velocidade alta, teve ali talvez um homicídio, uma lesão corporal e vai responder pela culpa, pelo dolo e vai ser investigado. Já a vítima, ela estava atravessando onde não poderia atravessar na faixa de pedestre. Então, isso daí pode entrar no cálculo. Vocês podem ver que essas circunstâncias, elas podem tanto aumentar quanto diminuir o cálculo da pena base. Não é nem agravante, nem atenuante. Tá, Tabs. Então, vamos partir para um exemplo? Porque aí eu consigo entender melhor como que o juiz enxerga essa situação. Pena base do homicídio simples, artigo 121. De 6 a 20 anos. Olha a variação dessa pena. Como que eu calculo? E aí eu tenho uma outra notícia boa para você. Tem tribunais que calculam de uma forma e tribunais que calculam de outro. Tem tribunais que calculam com a base na variação e tribunais que calculam com base na pena mínima. Eu vou mostrar para vocês as duas formas de cálculo, porque se você foi julgada por uma forma de cálculo, pode ser que você tente recorrer aí e ganhe querendo a outra forma de cálculo que seja mais vantajosa para o preso, para o criminoso. E, gente, eu não tô falando aqui porque eu tô fazendo juízo de valor de dizer que tem que diminuir todas as penas e tudo mais, não é minha opinião pessoal. Eu tô só explicando como acontece na lei, porque o advogado criminalista, ele nada mais faz do que o julgamento siga a lei, siga o que é justo frente ao criminoso. Não é porque é criminoso que tem que tocar o pau e colocar lá 30 anos de prisão. Então, como que se calcula? Forma A. Você pega os 20 anos, que é a pena máxima, menos 6 anos, que é a pena mínima, e descobre o intervalo de diferença, 14 anos. 14 anos, a gente precisa sempre transformar ele em dias para fazer as circunstâncias. Então, 14 anos vezes 360 dá 5.040. Mas o ano tem 365 dias. Gente, mês a mês varia. Tem mês que tem 31, tem mês que tem 30. No entendimento ali judicial e o entendimento jurídico, é que o mês é 30 dias, 30 vezes 12, 360. Então, para cálculo de pena, você sempre vai considerar o ano como se ele tivesse 360 dias. E detalhe, tem penas que não completam um ano, são só meses. Por isso que eles tomam como base 30 o mês e não 365 dias no ano. Porque se eu tivesse que quebrar isso em meses, eu teria que dividir 365 em 12 para fazer uma média. Então, não é viável. Sempre façam a multiplicação por 360. Deu 5.040 dias de intervalo. Daquelas circunstâncias que eu mostrei para vocês aqui, vamos supor que esteja presente no nosso caso aqui 3 de 8, certo? Então, vai entrar 3/8 de fração. Você pega o intervalo de 5.040 dias, divide por 8, multiplica por 3, você vai descobrir 1.890 dias de circunstâncias a entrar no cálculo. Aí você pega esses 1.890 dias e transforma de novo para anos, para somar com a pena mínima. A pena mínima está em anos, então eu preciso ir para anos. 1.890 dividido por 360, lembra, o ano penal tem 360 dias, dá 5,25. Ah, então é 5 anos e 25 meses? Não, gente, a gente precisa transformar o decimal em meses para entender. Como que eu faço isso? Um ano não são 12 meses? 0,25 do ano é quanto? Gente, regrinha de X. Agora vai lembrar na época da escola. Você vai descobrir que são 3 meses. 0,25 é a mesma coisa que 25%, que é 1/4 do ano, 3 meses. Logo, a pena de 5,25 quer dizer 5 anos e 3 meses. Você pega vamos colocar essa variante, né, de acordo com as circunstâncias, soma com a pena mínima
de 6 anos dá o total de 11 anos e 3 meses. Então, uma pessoa que cometeu homicídio simples, tem 3 daquelas 8 circunstâncias preenchidas, vai querer fazer o cálculo da pena base, não quer dizer que ela vai ser condenada, vai ser uma pena base para definir a pena provisória e a definitiva, porque tem outras circunstâncias caso a caso que entra aqui. Ela tem que considerar 11 anos e 3 meses. E, Tabs, mas nesse outro tribunal que faz de outra forma, muda muita coisa? Muda, porque ele não toma como base a variação da pena máxima para a pena mínima, e sim a pena mínima. Então, ao invés da gente pegar aqueles 14 anos e usar de base, aqui quanto que é a pena mínima? 6. Então, a pena mínima de 6 anos vai ser a base que a gente vai jogar aqueles 3/8 de circunstâncias. 6 anos vezes 360, lembra, a gente tem sempre que transformar para dias. 2.160 dias. 2.160 dias dividido por 8 vezes 3, 810 dias. Vocês lembram quando tinha dado na forma A? Pois é. 810 dias dividido por 360 dá 2,25 anos. A gente já viu que na regrinha de 3 isso daqui dá 3 meses, logo 2 anos e 3 meses. Mais 6 anos da pena mínima, 6 anos mais 2 anos e 3 meses, 8 anos e 3 meses. Ou seja, caiu de 11 anos para 8 anos. Tá vendo a diferença de um tribunal para outro, de um entendimento para outro? Como que tá na nossa lei? Não tá muito bem explicado, então existe essa divergência de cálculo. Agora você descobriu a pena base. Em cima da pena base vai ser investigado, vão ver as atenuantes, que é o que diminui, e as agravantes, que é o que aumenta. Vão ver outras coisas que vão acontecer no decorrer do processo para definir uma pena final. Esse é o cálculo da pena base. Se você gostou, se você achou interessante essa conta, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, ative as notificações, siga a gente no TikTok, no Instagram e não se esqueça de responder aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até mais!